Escorpião, sejam muito bem-vindos ao Claricanto. Permita-me que eu me apresente, eu sou a Lima. É um prazer te ter por aqui. Se chegou até esse vídeo, não foi por acaso. Pode ser que a espiritualidade tenha uma mensagem para o seu momento de vida. Não sei o que está se passando, mas te convido a se permitir a esse momento de pausa e de acolhimento. Não tenho o intuito de te convencer de absolutamente nada, tá bom, Escorpião? Apenas fornecer um novo ponto de vista, um direcionamento através dos meus oráculos e através da minha intuição, certo? Lembre-se de adaptar a leitura para o contexto de vocês. É uma leitura para um coletivo muito grande, tá bom? Também não faço a leitura de maneira setorizada, tá bom, Escorpião? Até porque tudo na nossa vida está intrinsecamente conectado, tal qual um labirinto, como sempre digo. Pegue um suco, uma água, permita-se a esse momento. Respira, vem comigo. 3 coisas não se ocultam: a potência solar, a influência lunar, a sabedoria da verdade ancestral estelar. Peço a guiança e a proteção dos meus guardiões, das minhas guardiãs, de todo o sagrado que me acompanha e me fortalece, para que eu acesse com segurança a energia da egrégora de Escorpião e que eu traga aqui de maneira responsável, com empatia, as melhores mensagens para as pessoas que se conectarem a essa leitura. Gratidão às grandes guardiãs, às grandes senhoras, a todo o sagrado feminino da minha linhagem. Gratidão a toda a espiritualidade. Assim está feito. Assim está feito. Assim está feito. Vamos lá, Escorpião. Boa sorte nessa leitura. O que traz, Escorpião, a minha mesa hoje? Espiritualidade, por gentileza. Escorpião, o que está acontecendo, hein, Escorpião? Percebo escorpianos e escorpianas que se conectaram aqui a essa leitura, que estejam numa resistência de aceitar que algo já ruiu. Eu inicio a leitura de vocês, Escorpião, com a torre invertida. E no eixo da leitura, no centro da leitura, tem um 5 de bastos. Pode ser que alguns escorpianos e escorpianas estejam ainda em um conflito muito acirrado, tá? Em busca de alcançar alguma coisa aqui. Só um minuto, Escorpião. E tá pedindo para ser finalizado, tá, Escorpião? Porque traçando aqui a lâmina 5 com 8, eu tenho 13. 13 me remete à lâmina da morte, né? A morte é justamente aquele processo que nós fazemos de transmutar tudo aquilo que é a morte simbólica, né? É quando nós fazemos essa finalização, muitas vezes interna, para depois externar. Eu percebo escorpianos e escorpianas que estejam na resistência de fazer uma finalização aqui, porque sabe que vai mexer profundamente com vocês, não é mesmo? Por que o escorpiano está nessa resistência, espiritualidade? Por gentileza. Nossa, gente, um 5 de espadas? Sério?
Percebo escorpianos e escorpianas aqui que estão querendo ganhar algumas coisas num berro, num grito, a qualquer custo. Mas o 5 de espadas é quando afiar os argumentos, escorpião, não leva ninguém a lugar algum. Às vezes entramos em situações, em brigas, em discussões que são movidas pelo ego. Eu tenho 2 lâminas de bloqueio e o arcano maior que tem aqui está em uma posição desfavorável também. Percebo escorpianos e escorpianas que estejam com o mental um tanto acelerados. Porque fogo favorece ar e o 8 de bastos anda em direção ao 5 de espadas. E fala justamente de aceleração. Então essa aceleração, talvez esse não parar, não recuar, esteja causando até um ruído mental. Percebe escorpianos e escorpianas que precisem desacelerar. Mas por que a espiritualidade que os escorpianos estão assim? Gente, surreal isso aqui. Alguns escorpianos e escorpianas estão se negando, meu Deus, se negando, adiando uma finalização. Eu falei da lâmina da morte, ela veio, tá? Vocês estão ignorando, inclusive, a própria intuição de vocês por uma questão de obsessão. Por quê, Belu? Treze com 2 eu tenho a lâmina do diabo. E eu tenho aqui na sequência um rei de espadas. O rei de espadas é um arquétipo, o escorpião. É uma figura, é um eixo. Se isso aqui é uma dinâmica de justiça, porque o rei de espadas me conversa muito com uma figura de autoridade, um juiz, até porque eu tenho 2 vezes o número 5 aqui nos naipes menores. 5 eu traço um paralelo diretamente com o hierofante. Hierofante é de fato as instituições. Eu posso estar falando de uma disputa aqui na justiça. Só um minuto, escorpião, por gentileza. Cruzei aqui a torre com a lâmina da morte e a lâmina da alta sacerdotisa pela redução da 4, imperador. Pode ser que vocês estejam lidando realmente com uma pessoa extremamente difícil aqui. Percebo escorpianos e escorpianas, e aqui já é para um outro coletivo, que esteja de fato buscando sair de conflitos, de situações conflituosas aqui, mas é como se... Porque, perceba, vai aparecer espelhado aí para vocês, tá? Mas, aqui, o 5 de bastos, o 8 de bastos, aqui é um papalégua, e o 5 de espadas. É como se vocês saem muito rápido de um extremo para o outro.
vocês saem muito rápido, vocês saem de um conflito de um eixo e vão logo em seguida para outro. E aqui o Rei de Espadas, ele sugere uma certa frieza e uma estratégia, tá? De uma águia para observar a situação e reconhecer que algumas situações não tem como mais permanecer na nossa vida. A torre, o escorpião, ela só vem numa leitura quando aquilo já cumpriu a sua função. Para outras situações é que essa edificação ela foi construída em cima de algo que não era estruturado, que não tinha como ser sustentável ao longo do tempo. Acontece, escorpião, que essa lâmina da morte que veio aqui para mim, ela também veio invertida. Eu virei para vocês na hora de mostrar a lâmina, mas ela também veio invertida, mostrando até uma certa rigidez aqui de reconhecer que algo precisa mudar. Perceba que essa serpente, ela tá trocando de pele. Pois é. Isso é um processo interno também, tá? Eu posso estar falando com escorpianos e escorpianas aqui que tenham uma certa rigidez em padrões, tá? E se não é vocês, escorpianos, a leitura é para um coletivo muito grande, pode ser alguém na energia de vocês, certo? No fundo do deck eu tenho o louco, aqui me trazendo até um aspecto de... Depois que vocês fazerem todo esse processo aqui, o escorpião, obviamente, se jogarem situações novas, pode ser isso. Alguns escorpianos e escorpianas estejam na resistência de que coisas precisam mudar. E assim, escorpião, esse ano ele é regido pela roda da fortuna. Eu, Velum, como eu faço a leitura, tá? Do arcano. São os signos que são mais impactados e na minha leitura, tá? A roda da fortuna, ela rege os signos fixos. Touro, escorpião, leão e aquário. Outros colegas meus de profissão leem como energia de Sagitário. Mas, ao que percebo, é um ano que vai mexer extremamente com tudo aquilo que estava estagnado nas energias desses signos, que são signos fixos. Você é água dura, né? Você é água e é água fixa. Então perceba que escorpianos e escorpianas que precisam passar por quase que uma alquimia interna, ouvir mais a intuição de vocês e reconhecer que onde vocês estão não tá dando mais, já ruiu. Caramba, escorpião, que situação, hein? Deixa eu ver aqui com a Dona Esmeralda qual o conselho aqui pra vocês. Qual o conselho para escorpianos e escorpianas que estejam passando por esse momento? Lembrando, escorpião, que o meu contato está na descrição, tá? Caso queira agendar uma leitura particular, certo? Optiauriô, salve o povo cigano, salve o povo da estrada, salve o povo da boa fé, guiado pelas estrelas. Nossa senhora, vocês viram isso? Gente, eu não tô nem brincando. Eu tenho a lâmina do caixão e da casa. Algumas pessoas podem estar finalizando um padrão familiar. Por isso que é tão desafiante, né, escorpião?
mexe com aquilo que você tem como base, como estrutura, porque eu falei, né, na energia pela redução da 4 do Imperador, pode ser que mexa com o senso de segurança, de pertencimento de vocês, né? Optcha Oriô, salve o povo cigano, salve o povo da estrada, salve o povo da boa fé, guiado pelas estrelas. Optcha, Dona Esmeralda, Optcha, Senhora. Senhora de sabedoria e de virtude, de caminhos prósperos e abundantes. Qual o conselho aqui para escorpianos e escorpianas que estejam passando por esse momento desafiador, no mínimo, da vida? Qual o conselho, Dona Esmeralda? O que a senhora aconselha? Os peixes. Se permitir fluir de acordo com a correnteza, né? Aceitar processos de mudanças, o fluxo, respeitar o fluxo das coisas, respeitar o fluxo da vida. Até porque imperador, tá? Imperador, quando mal aspectado, ele fala muito de controle. Mas o que, Dona Esmeralda? Só um minuto, escorpião. Pode ser que vocês venham, isso aqui é para uma pequena parcela, pode ser que vocês venham a descobrir algo pelo social, tá? Algo a respeito de uma... Pode ser que vocês venham a descobrir algo pelo externo, pelo social, alguém contando para vocês, tá? Uma informação importante, um documento importante que envolva, até porque teve caixão, né? O caixão apareceu para mim. Até uma herança, tá bom? Isso aqui é para uma pequena parcela, tá, ô escorpião? Tá, mas... Isso aqui foi informação extra, Dona Esmeralda. Para quem está nesse processo aqui de rigidez. Ah, faz sentido. Se é uma questão de justiça aqui, realmente faz sentido, escorpião. Eu não estava me atentando a isso. Para que é uma questão de justiça aqui, Dona Esmeralda, qual é o conselho? É isso mesmo? Só um minuto, tá, escorpião? Que é uma questão de justiça. Tá, é isso mesmo. Para algumas pessoas de escorpião que esteja ainda muito na persistência de estão dependendo, né, da decisão de um juiz e tudo mais, algo que já está extremamente conflitante no momento de vocês, aqui pede o escorpião para que através do social, tá, vocês venham obter maiores informações, tá, venham a fazer quase que uma inspeção, uma sondagem aqui com essa raposa, certo? Percebo escorpianos e escorpianas aqui que conseguem manifestar um poder de
persuasão de uma maneira... Porque, Velu, numa questão de justiça, né, a depender aqui do quadro, lembre-se, é uma leitura para um coletivo. Não desqualifique nenhuma opinião jurídica, não tome isso como verdade absoluta, tá bom, gente? Vamos ter responsabilidade aqui. Percebo escorpianos e escorpianas que venham a se utilizar de uma capacidade perceptiva quase instintiva para reverter, persuadir ou influenciar uma decisão, porque eu tenho a serpente e eu tenho a raposa. Agora, escorpianos, atenção, tá? Caso vocês façam algo por baixo dos panos, pois saiba que vocês estão mais do que expostos com a lâmina do jardim, tá? E a minha lâmina do Rei de Espadas, ele olha justamente para esse eixo aqui, tá? Não vai passar despercebido. Então, tome muito cuidado. Tome cuidado também, tá? Com atitudes impulsivas, tá? No sentido de repente, um descontrole emocional, tá? Diante a uma decisão de justiça que pode te colocar em uma situação um pouco complicada, tá bom? Só um minuto. Tomar cuidado, tá? Com... tomar cuidado. Eu fui intuída aqui, tá, o escorpião, de fazer uma soma aqui, chicote com os livros, e pela redução cai justamente a lâmina da foice. Tomar cuidado, tá, o escorpião, com quem você dá acesso a determinadas informações sensíveis. Aqui pede para que você corte, você venha a ter um pouco mais de discernimento, tenha uma certa frieza, tá? A respeito disso. Embora não tenha caído a lâmina dos ratos aqui, me veio muito como um roubo de papéis, aquela coisa muito furtiva, porque o chicote, ele é muito rápido. E aí, essa raposa e essa serpente aqui pode ser alguém, tá? No meio dessa bagunça toda, que esteja observando e manipulando a situação para reverter a favor próprio. Vocês podem estar lidando de fato, né, com a questão de herança, talvez envolvendo a figura do pai, porque o urso para mim vem muito como essa figura, tá bom? Outros colegas têm uma outra leitura, a minha abordagem é essa, tá? Vocês podem estar lidando com a figura do pai. Eu tenho uma árvore também, falando da ancestralidade, e eu tenho a raposa. Vocês podem ter passado de fato, né, por uma questão de fato, aí no caso aqui a morte entra como um luto literal, né, e a dificuldade de você processar essa informação e essa torre aí estar enrijecendo, no sentido de vocês terem dificuldade de lidar com essa perda. Eu tenho uns ratos aqui que me falam muito sobre adoecimento, né, um hábito que veio, enfim, desgaste da vitalidade. E vocês podem estar numa dinâmica aqui de um conflito, ser uma partilha de bens entre irmãos, tá extremamente complicado para vocês, né?
Dona Esmeralda, quem é uma questão de partilha de bens aqui? Qual o conselho? O que Escorpião pode fazer nesse momento para que a decisão seja favorável para Escorpião? E aí esse louco no fundo do deck fica até como um aviso, tá? Aí no caso não é o aspecto de se jogar pro novo sem ter nenhuma segurança, tá bom? Aqui já é um outro eixo da leitura, tá bom, escorpianos? Caso fiquem na dúvida, volta ao vídeo todo, porque eu pego uma leitura para um coletivo muito grande. Então, conforme a informação vai chegando aqui, eu tô jogando na mesa, mas eu não vou conseguir abarcar todas as situações aqui, tá? Para quem é uma decisão que tem a ver com o eixo de justiça, o Dona Esmeralda, qual é o conselho aqui para se tornar favorável para escorpianos? Se torne imprevisível, difícil de ler, imprevisibilidade total. Evite pessoas futriqueiras, tá? Que queiram saber dos trâmites, tá bom? Eu tenho aqui as nuvens, eu tenho a lua me trazendo mais esse aspecto de ocultação mesmo, tá? Oculte informações do externo, pessoas que de repente queiram saber muito a respeito de como tá o andamento desse processo, tá? Principalmente se vocês têm algum documento importante, deem um jeitinho, foi o que me falaram aqui, de ocultar isso, de que até quem vá na sua casa, se você convive com outras pessoas, você mascare esse documento para que ele não seja tão óbvio de ser acessado, tá? Porque eu posso estar falando aqui de várias tentativas de resgatar um documento. Eu não tô nem brincando. Aqui, ó, o chicote é movimento de repetição, tá? E eu tenho raposa e eu tenho serpente aqui. E eu posso estar falando de fato de uma grande quantia de dinheiro, porque é um rei de ouros, né? É algo que pode de fato mudar a vida de vocês. Cuidado com visitas, tá bom, escorpianos? Eu tenho uma cegonha aqui. A cegonha aqui, ela não veio muito positiva pra mim não, tá? De fato, tô falando aqui de um... Se não é um pai, eu posso estar falando de um marido também, tá? Certo, vou recolher as cartas e vou puxar o conselho final aqui, a mensagem final, tá bom, escorpianos? Então pode cair outra energia aqui, tá bom? Por isso que é importante assistir o vídeo completinho, tá, escorpião? Nossa, foi de um extremo pro outro, né? Meu Deus. De fato, eu posso estar falando de uma questão de partilha de bens. No corte veio um pajem de ouros com 6 de ouros. E pode envolver crianças pequenas aqui, né? E aí aquele urso escorpião pode ser o pai das crianças? Porque o urso também me fala muito sobre controle. Traçando paralelo com o tarô o diabo. Alguém não tá aceitando a separação. É isso, escorpião. Alguém não tá aceitando o término. Tá se utilizando de todos os artifícios, de toda a manipulação para reverter uma decisão, né?
Deus do céu. Espiritualidade, mensagens finais para Escorpião. Então, Escorpião, se é um caso mesmo de partilha de bens envolvendo um ex-marido, uma ex-esposa extremamente ciumenta, porque urso é controle, tá? O aspecto negativo do urso não é proteção não, tá? É controle. Não dê informações onde vocês estão, tá? Não dê informações, ocultem, mascarem, tá? Mascarem. Quem já lidou, né, com situações de perseguição, de stalker, eu costumo dizer assim que quase tudo que cai aqui na minha mesa é em maior ou menor nível uma situação que eu já tenha passado ou que eu já tenha tido muita proximidade de pessoas assim que eram do meu entorno que passaram por isso. Então, se é uma situação dessas, Escorpião, tome cuidado, tá, com as informações, principalmente que vocês fornecem no meio social, porque isso pode estar sendo usado contra vocês, tá? Porque a lâmina do jardim, ela não fala só sobre vizinhança, tá? Ela fala de rede social também, exposição, então tome cuidado, tá bom, Escorpião? Às vezes eu vejo algumas pessoas, né, que tem mania de ir para algum lugar, ir para um show, ir para um restaurante, marcar o nome do local. Só falem, escorpianos, depois de vocês já terem saído desse local. Te poupa muita dor de cabeça. Aquela raposa me veio muito como eu não gostei. Stalker. Espiritualidade, mensagens finais para Escorpião, por gentileza. Agora a morte veio na posição correta. Ah, entendi. Gratidão, espiritualidade. Hora de usar a inteligência emocional, tá, Escorpião? Posso estar falando de fato de uma separação que envolva crianças mesmo, meu Deus. Posso estar me conectando com as mamães aqui, tá? Últimas duas. Gratidão, espiritualidade. Escorpianos, vamos lá. A espiritualidade vem me trazendo aqui que esse aspecto, tá? Essa finalização onde você passou por um período de muita escassez, não só a nível material, mas também até uma questão global na sua vida. Esse ciclo, tá? Ele te ensinou muita coisa, tá? Porque a Rainha de Espadas, ela é representada pela coruja, e a coruja, arquetipicamente, ela é conhecida por ser a figura da sabedoria, tá bom? E lembra que tinha uns livros ali, então remete muito a isso, tá? Você buscar informações, você buscar ampliar, até porque eu tenho um 3 de bastos aqui, tá? Você ampliar tudo aquilo, pegar tudo aquilo que te machucou, que te feriu, que te deixou noites inteiras sem dormir, que traiu a sua confiança, que machucou, você venha usar isso, fazer quase que um processo alquímico, tá? Para que vocês usem disso e se tornem a maior força de vocês. Eu costumo dizer, na verdade, replicar algo que a minha moça fala, que é aquilo que mais te feriu, que mais te machucou, mais te deixou na lama, na verdade, serviu de terreno fértil para que você viesse a construir. Só que
É preciso, escorpião, trocar de pele, aceitar que determinadas situações, escassez na sua vida já não lhe pertence mais. Ficar com padrões mentais extremamente afiados, tá? É preciso que você considere olhar para essa situação, essa perspectiva de fundo de energia oculta. Eu tenho o dependurado com 9 e com 3 aqui, que não enxergar isso como um sacrifício, mas sim como um ensinamento do próprio processo de expansão de vida de vocês. E é claro, escorpianos, que isso venha a gerar uma certa esquiva natural, porque algumas coisas na nossa vida extremamente difíceis de serem rompidas, principalmente se temos uma estrutura de longo tempo, né? Eu posso estar falando aqui de situações de até 5 anos atrás, tá? Então, escorpianos, escorpianos, é preciso, e você já tem uma ideia muito clara, tá? Com as de ouros aqui, de que exista a possibilidade, pelo menos pensem a respeito de vocês renovarem toda a vida de vocês, saindo dessa escassez, e aqui juntando as duas energias, de promover inícios recíprocos na vida de vocês, mas é tudo também uma questão de escolha, até porque 5 com as, tenho 6, traço um paralelo, enamorados. A escolha está na mão de vocês, tá bom, escorpianos? Saírem dessa frustração, dessa dor. Busquem auxílio médico, se for o caso. Busquem orientação jurídica. Mantenham-se em segurança, tá? Vocês não têm ideia do peso que eu tô sentindo aqui, energia extremamente pesada. Tá bom, escorpianos? E não se esqueçam da espiritualidade de vocês, que é muito importante, até porque ela tá aqui também. Certo, escorpião? Espero que vocês tenham gostado. Curta, comente, compartilhe. Deixe sua moeda de troca aqui no meu canal, tá bom? E até breve.